Olá a todos, mais uma vez sejam muito bem-vindos, né? E hoje nossa aula aí vai ser uma continuação. Continuação não, nós vamos continuar no assunto de hipnose, tá? Porém, ontem vocês viram aí que eu expliquei um pouquinho, né? Um pouco da teoria de como que funciona a hipnose verbal, né? O consciente, o subconsciente, o inconsciente, né? Na psicanálise só muda os termos, né? Ego, id, superego e no final quer dizer aí a mesma coisa. Esse é uma explicação, né? De como funciona aí o software aí, né? Por que que a hipnose funciona, por que que não funciona, né? E ontem aí a gente viu então um pouquinho disso aí, compartilhei com vocês, né? Para quem até então desconhecia. E hoje nós vamos explicar um pouquinho, né? Da hipnose não verbal. Chamam de hipnose não verbal porque não existe, né? A fala, não existe uma comunicação aí, não existe as palavras, enfim, né? Então chama-se aí de não verbal. Mas fique ligadinho aí que hoje vai ser bem interessante, então, né, a compreensão desse estudo. E como eu disse, não é intenção eu dar o curso disso aqui para vocês, tá? Esse curso tem aí na plataforma, se alguém quiser aí aprender sobre isso, está aí, tá? Mas eu vou explicar aqui, né, um pouco de como que isso funciona, tá? Justamente porque nós vamos dar continuidade aí aos nossos estudos relacionados a essa questão oculta, a essa questão mais espiritual, mais mística, e os fenômenos que vão acontecer, né, são, digamos assim, explicados, né, são compreendidos, né, ou serão compreendidos por você, se você tiver um pouco dessa base teórica, né, da fisiologia, de como que isso tudo acontece, tá certo? Eu acho que já deu tempo aí, né, das outras pessoas aí entrarem na live. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos, tá? Hoje o nosso assunto aí é uma espécie de continuação do assunto de ontem. Vamos explicar aí a teoria da hipnose não verbal. Deixe seu like. Agora é o momento de deixar o seu like, de, né, fazer algum comentário, de dizer aí seu nome, a cidade da onde você está assistindo a essa aula, tá certo? Lembrando também que estou aí, né, criando, né, um grupo de estudos exclusivos de toda essa questão que envolve aí espiritualidade, paranormalidade, ocultismo, questão de magia, questão desses ritos, rituais, toda essa questão aí que envolve. Então, né, se você tem curiosidade em saber disso, mais adiante aí eu vou divulgar, né, esse grupo. É totalmente gratuito, tá? Só que qual que é a intenção? É nós formarmos aí um grupo, né, que todos aí acabam trocando informações, porque qual é a intenção? A intenção é nós, uma vez por mês, nós nos encontrarmos pessoalmente em um determinado local, né? Esse local pode ser aí, digamos assim, andante, né? Às vezes se encontramos numa cidade, outro mês em outra, enfim, para que todos possam de alguma forma participar. E nesses encontros presenciais, a ideia é, óbvio, sem custo algum, tá? Né? A ideia é nós nos encontrarmos para praticarmos todos esses conteúdos aí, né? E aí vai acontecer muita terapia, vai acontecer todos esses fenômenos que muitas vezes a gente vê na teoria, né? E que às vezes você gostaria também de presenciar na prática. Então esse grupo vai ser exclusivo para isso. E mais adiante nós vamos conversar mais sobre isso. Apenas estou lançando a ideia, ok? Então, se você acha que isso é relevante, se você gostaria, né, de participar desses estudos, só comente aí que sim, tá? E aí a gente vai dando continuidade, e aos poucos eu vou aí, né, criando esse grupo, vou, né, passando o link para você aí fazer parte dele, tá ok? Então, hoje nós vamos falar da hipnose não verbal. Acho que você já deixou aí seu like, né? Então, vamos lá.
Então, a hipnose não verbal, ela é muito fisiológica, só que para nós compreendermos um pouco disso, e a gente viu que a hipnose, né, conversada, aquela aula de ontem, existe muito o risco da contaminação, né, quando você principalmente vai fazer uma terapia por causa dos símbolos, por causa das palavras de duplo sentido, tudo aquilo lá, né, que eu já falei, tá? Então, por que que acontece isso? Eu vou compartilhar a minha tela aqui com você, como eu fiz ontem, porque eu só quero explicar para você, né, como que as partezinhas lá do nosso cérebro, ele ele se organiza, digamos assim, como que ele funciona para organizar essa questão de memórias, tá? Que daí a gente faz um fechamento legal da aula de ontem e já a gente faz a introdução, né, da nossa aula de hoje, que é a hipnose não verbal. Então, vou então compartilhar aí a tela com você, mais uma vez, dá uma olhada aí. Então tá aí, né, a tela aí para você poder acompanhar, vou ficar aqui de ladinho, né. Então você vê aí que nós temos, né, a questão o nosso cérebro, né, aqui, ele, digamos assim, cada parte aqui que tem, eu separei por corzinha, né, e quem é aluno já veio viu isso, eu peguei lá da apostila do nosso curso da hipnose não verbal, então nós temos aqui algumas cores, né, e o que que significa, o que que faz cada uma, né, dessas partes do cérebro, porque isso é importante a gente entender essa fisiologia para você, né, compreender por que que existem as memórias falsas. E aqui a gente está falando de algo relacionado à fisiologia, à ciência, à neurociência, tá? Então isso aqui é explicado, não é uma invenção. Isso aqui é uma explicação dentro da neurociência das questões relacionadas aí a memórias falsas. Então, a gente vai ver aí, né, essas regiões e o que então significa cada uma delas. Vamos lá. Nós temos aqui então, né, em vermelhinho, a amígdala. A amígdala, sua função, como diz aí, né, é captar as emoções, além de ser responsável pelo comportamento agressivo, né, mais conhecido como luta e fuga. Lembra que eu expliquei que, né, estava explicando do que o carinha saía para caçar, ele via lá um rinoceronte, a amígdala dispara, ele tem três coisas: ou lutar, ou fugir, ou ficar estático, paralisado. Então, isso aí é o que faz é a amígdala. Só que essa amígdala, ela é, digamos assim, algo que, né, é utilizado para nos proteger. Porém, passando o tempo, né, ninguém mais precisa sair para caçar um animal selvagem. Você vai no mercado e compra, né, o alimento. E a amígdala está aí, continua aí. Então, hoje, a principal causa da ansiedade é pequenas excitações da amígdala, ela dispara já um pouquinho, né, de uma química aí, e isso é o que vai deixar você ansioso ou, né, vai deixar você com pânico, ou com muito medo, ou com muita coragem, enfim. Isso aí, a amígdala, ela, digamos assim, está perdendo, né, a sua função standard, né, que é de preservar a vida, e ela está sendo aí estimulada de algumas outras formas, né, devido ao mundo que a gente se encontra hoje, devido a todas as coisas que estão acontecendo na nossa vida, a amígdala ela acaba, né, trabalhando nessa questão também, influenciando, tá? Então depois nós temos aí, você está vendo, o córtex auditivo, né? E o córtex auditivo é justamente captar estímulos sensoriais, né? Tudo que é relacionado ao som é função do córtex auditivo, desse carinha aqui, tá? Depois, aqui em cima, né, nós temos o córtex posterior. E esse cara, ele trabalha, né, ele capta, digamos assim, né, capta os estímulos sensoriais do tato. Já o giro fusiforme, esse carinha aqui, tem a função de captar imagens. Então, parte da luz que os teus olhos captam vai para esse carinha aqui, né? E esse carinha vai transformar imagens aí, né? E parte da luz a gente viu que vai para nossa pineal, tá? E aí a gente cai nos ciclos, né? Nas questões lá de infradianos, circadianos, dia e noite, manhã e tarde, tá? Então, parte da luz
vai lá para a pineal. E também, e mais importante, né, não mais importante, mas algo muito interessante, que é o que eu quero explicar, é esse cara aqui, que é o hipocampo. E o hipocampo, então, ele tem a função de juntar todas as informações, né? Todas essas informações aqui e construir aí uma história de vida. E é aí que começa algo interessante, tá? Como eu disse, eu não quero dar uma aula aqui sobre essa questão de memória, até porque nós temos vários tipos de memória, memória episódica, enfim, tantas coisas. Aí, se você quer aprofundar aí, tem lá no curso de hipnose tudo explicadinho aí, como essa questão de memórias funciona. Mas aqui o que você tem que prestar atenção é que o hipocampo, né, ele que vai gerenciar. Então, cada parte do nosso cérebro em separado capta uma informação. A imagem, o som, é tudo separado. Então, o hipocampo vai pegar tudo isso, vai pegar a imagem, vai pegar o som, vai pegar a sinestesia, tudo isso e vai juntar, né, ali dentro, vai reunir todos eles, vai criar então um teatro, uma história e vai dizer para você o que está acontecendo. Por isso que quando você ouve um som, automaticamente ele, mesmo que você esteja com os olhos fechados, né, quando chegar um som no hipocampo, ele vai procurar imagens em toda a biblioteca para procurar o que esse som remete. Então, o que ele vai buscar? Imagens que as primeiras vezes que tu ouviu essa música, quando você estava com os olhos abertos, você deve ter capturado algumas imagens. Ele tende a buscar essas imagens e trazer, né, a sensação, a emoção, enfim, a percepção desse som. A mesma coisa, né, se você trancar os ouvidos e você olhar para alguma coisa, mesmo que não tenha som, né, o hipocampo ele tende a buscar isso. A mesma coisa é sinestesia. Então, o hipocampo é o cara que faz esses teatros. Só que quando você aprofunda o estudo das memórias, e a gente viu que nós temos as memórias, né, as últimas 24 horas, que depois as memórias, né, elas passou 24 horas, elas começam a entrar lá num nível mais profundo, que nas memórias de longo prazo. E aí o hipocampo também vai organizar tudo isso dentro dos seus teatros, ou seja, ele nunca vai misturar drama, né, com comédia ou, enfim, ele separa, procura separar tudo. E essas separações aí, normalmente, elas são dor e prazer. Somente aquelas duas lá que importam, tá certo? Dor e prazer. Então, tudo que é relacionado à dor vai para um lado, tudo para prazer, e enfim, ele tende a separar tudo. O dia, né, que você vai procurar buscar uma informação através de uma regressão, esse cara aqui é o hipocampo que ele vai fazer, né? Vai vasculhar e vai te devolver esse teatro, né? E vai dizer tudo que foi gravado, tudo que ele compreendeu. Só que presta muita atenção. Tudo isso passa por diversos filtros. E o hipocampo ele vai só pegar isso aí e, né, vai fazer a ligação entre o mundo externo e o teu e você, né? Teu mundo interno aí, teu consciente e também do teu consciente pro mundo externo. Então, quando acontece isso, quando passa muito tempo, você às vezes não se dá conta, né? Mas eu já falei várias vezes que o nosso consciente ele consegue processar 2.000 bytes por segundo. Lá dentro, o inconsciente ele processa mais de 4 bilhões de bytes por segundo. Então, né, o nosso consciente, ah, quando você está utilizando ele, digamos assim, numa regressão, e você utiliza porque, por mais que você está lá hipnotizado, você vai ter que falar, né, com quem te hipnotizou, e daí que começam os problemas. Porque esse carinha aqui que vai fazer o teatro, né, ele vai pegar durante toda a tua vida quantas imagens que já não passou pelos teus olhos e quantas delas que você nem faz ideia, não é mesmo? E quantas delas que trouxeram emoções boas e quantas ruins. Então, tem milhares, trilhões de imagens que
talvez não a imagem inteira, mas uma partezinha da imagem remete a alguma coisa ruim, tá certo? Talvez partezinha da cena tem algo lá que está relacionado a um trauma. Então, tudo isso vai lá para dentro. O dia que você vai fazer uma regressão, você vai buscar uma memória, ele vai pegar o quê? Ele vai criar uma cena e vai procurar colocar nessa cena várias coisas ruins. Então, se tinha 10 coisas boas, ele vai procurar deixar todas as ruins, vai tirar as boas. E aí ele começa a colocar coisas que são falsas. E quanto mais passa o tempo, mais chance de memória falsa ter. Talvez você vai acessar um evento e a pessoa vai falar para você e vai te convencer, e ela vai sentir tudo como se ela não tivesse dúvida nenhuma que aquilo aconteceu na vida dela. Porém, se você for vasculhar, você vai ver que muitas vezes nada disso, ou 2, 3% talvez aconteceu, por conta desse cara aqui, né, guardar tudo junto, e ele vai pegar só as mais relevantes e trazer à tona e dizer que isso aí é uma verdade. E você não tem como ter o discernimento de se é ou não é, você só está, né, reproduzindo o que esse cara está te falando. Por isso das memórias falsas. Mas como aqui nós estamos falando de hipnose não verbal, e a primeira grande notícia é que a hipnose não verbal, você não corre o risco de ter memórias falsas, justamente porque você não vai precisar contar nada nem falar nada. Então, tudo vai acontecer lá dentro internamente. Então, quando acontece uma melhora, ou alguns chamam de cura, ou de milagre, enfim, né? É quando extrusa uma pulsão, ou seja, uma história dessa lá no hipocampo, que está lá guardadinha, a gente viu que ele guarda tudo, ele pega uma bem triste, cheia de um monte de tristeza, de imagens tristes, de emoções tristes, uma vivência que está lá guardadinha, e quando você está num transe pela não verbal, simplesmente ele pega isso aí, por quê? Porque o teu consciente, a gente viu lá, o teu inconsciente, desculpa, a gente viu lá que a função dele é economizar energia, não é mesmo? Só que nós temos o nosso consciente que quando ele vai tirar alguma coisa de dentro, mandar embora, não tem como ele mandar embora sem passar pelo consciente. E muitos traumas, se passarem pelo consciente, ou seja, você vai reviver ele. E para você, né, quando você for reviver ele, isso é muito dolorido. Por isso que ele gasta energia criando sintomas para que você nunca mais tenha, né, no consciente essas imagens, essas dores, essas emoções. Tanto é que, às vezes, na hipnose verbal, a pessoa acessa um trauma muito sofrido, digamos assim, né? O terapeuta, às vezes, é bom, né? Vai lá e acessa uma memória e ela vem pro consciente e a pessoa entra aí no que eles chamam de abreação. Você começa a reviver aquilo lá, a pessoa entra num desespero total, e aí não dá nem para tocar na pessoa, para não criar âncora negativa e toda aquela ladainha que a gente já sabe, está cansado de saber, né? Então a gente usa o durmo, o signo sinal, para voltar a pessoa, né? Simplesmente para você encontrar aí uma memória dessas que a gente busca para resolver, né? Então, por isso que é muito difícil você acessar isso, porque quando você acessa, tem que passar pelo consciente, e aí o problema é resolver isso. Então, o teu inconsciente, ele deixa guardado. Isso aqui a gente chama, né, como ele gasta muita energia para manter isso aqui preso, guardadinho, e tantas outras, né, energias ele utiliza para criar vários sintomas para te proteger, digamos assim, para nunca você acessar isso, ficar longe disso, tá? Então ele gasta muito esforço. Só que quando você está num transe profundo pela não verbal, aquele transe que a pessoa vira o olho, vocês viram lá, eu mostrei umas imagens que a gente abre o olho está virado. Isso aí não é coisa do demônio, nada. É simplesmente quer dizer que a pessoa está no momento ideal para liberar pulsões. Por isso que a gente chama isso de pulsões, tá? Esses episódios que estão lá guardadinho, cheio de energia, tá?
Quando o teu inconsciente ele percebe, bah, o consciente está desligado nesse momento, ninguém está falando, a visão não funciona, a fala não funciona, a audição também não, desligou tudo, vou aproveitar para mandar essa pulsão embora. Daí ele pega essa energia e puf, ele manda embora. Essa energia ele passa pelo consciente e a pessoa não sabe nem o que está acontecendo, simplesmente nesse momento, né, a pulsão vai embora e acontece essa descarga de energia. Por isso que às vezes as pessoas abrem os olhos e a vida delas está diferente. Por quê? Porque uma vez aquela pulsão, aquela energia presa saindo, indo embora, acontece o quê? Que o teu inconsciente, todos os sintomas que ele usava para resguardar aquilo, ou seja, ansiedade, medo, né, tantas outras coisas que ele usava, simplesmente não existe mais a causa, não existe mais aquela energia, consequentemente, nenhum sintoma mais é necessário, né? E aquilo lá vai embora e a pessoa se sente revigorada, por quê? Porque o teu inconsciente não tem mais, né, nenhum sintoma lá dentro para proteger, porque não tem por que te proteger de algo que não existe mais lá dentro. Por isso que você se sente bem, você se sente com muita energia, disposição, tudo pode, tudo é possível, né? Tua vida muda de um segundo para outro. Não é uma memória, que não é uma lembrança ou uma melhora, desculpa, que vai acontecendo aos poucos, né? Ah, não é como um remédio que você vai tomando, daqui 15 dias você está bem. Não, é abrir o olho e já tá, começa a sentir diferente, tá certo? É assim que acontece quando uma pulsão é extrusada. Só que, às vezes, depende do nível do transe, quando essa pulsão ela é extrusada, que ela passa pelo consciente, a pessoa que às vezes não está muito, né, completamente desligada, algum processo cognitivo, a pessoa trava, ela pode travar tudo assim, as mãos entortar tudo assim, ela entra numa catarse, né? Ela trava ali, né, justamente para não ter reação nenhuma. Ou ela trava, né? O olho, enfim, acontece uma vibração nas pálpebras muito grande, o olho provavelmente vai estar virado ao contrário, ou se não tiver virado ao contrário, né? Depois eu vou mostrar umas imagens para vocês. Você abre o olho da pessoa, se não está virado, né? Por mais que ela esteja olhando, ela não está enxergando nada. Então você pode passar o dedo na frente, pode colocar uma luz, você vê que a pupila já não reage mais à luz, ou seja, ela está no estado aí midriático, não tem mais reação, né? Isso aí, se for lá no médico, ele, pô, a pessoa morreu, porque quando a pupila não reage mais à luz é porque, né, não está mais funcionando, não está mais entrando imagens, certo? Mas nesse caso é algo que não está mais entrando porque é uma fisiologia que diz que a pessoa está num transe profundo e está acontecendo uma terapia muito interessante com ela. Mas vamos entender o que tem lá dentro do inconsciente. A gente viu que ele é muito simbólico, né? E como que funciona a teoria, então, da hipnose não verbal? O que diferencia ela da hipnose verbal, que é o que nós vamos ver agora. Então, para isso, né? Essa tela aqui eu vou mudar, eu vou compartilhar aí uma outra tela com vocês aí. Dá uma olhadinha aí agora nessa tela. Tá aí então, né? Nós vamos agora explicar aí como que é o modelo da mente aqui da hipnose não verbal. Você vê que nós temos lá em cima, né? Em vez de nós termos 3 esferas, nós temos 2 esferas. Então aqui em cima nós temos o consciente. O consciente, ele processa as informações, né? Ele, digamos assim, trabalha com as informações evidentes, ou seja, eu, nesse momento, sou para você uma informação evidente, porque você está olhando para mim, você está concentrada, está ouvindo eu falar. Talvez o carro que passou lá na rua, né? O cachorro que latiu lá ao longe. Você, por mais que você escute, talvez você nem vai ouvir, mas por mais que você escute isso, você não se preocupa, você não dirige a sua atenção para isso. Você não está nem aí, enfim, e isso vai, né, teu cérebro vai captar da mesma forma, só que isso ele capta como uma informação sutil, ou seja,
não está evidente, né? Não, você não está focado nisso, por mais que você ouça, né? Você veja alguma coisa. Só que muitas questões, né? Como a gente viu aí que tem os símbolos, e os símbolos eles são usados para quem conhece a energia deles como mensagem subliminar numa embalagem, num filme. Aí você está focado ali no ator que está falando, né? E você talvez nem perceba, né? Por exemplo, agora, enquanto eu estou falando para você, eu coloquei dois símbolos aqui e com certeza você não viu esses símbolos. Com certeza você nem percebeu que eles apareceram aqui, né? Subliminarmente, né? Uma informação subliminar. Só para mostrar para você que você não viu, não percebeu, mas ele de alguma forma apareceu e sumiu rapidamente. Teus olhos não conseguem captar isso, mas teu inconsciente sim. Lembra? Teu consciente, 2.000 bytes por segundo. Teu inconsciente, olha o tamanho dele aqui, 4 bilhões. Então, é imperceptível para você e isso, né? Se a pessoa é de má fé, pode aí causar em você uma alteração, ou seja, despertar em você uma vontade de comprar alguma coisa, de adquirir isso, ou uma revolta, ou alguma outra questão, tá certo? Então, muito cuidado com isso, que isso tudo é informação sutil. A informação sutil, ela muitas vezes, digamos assim, ó, 99,99%, ela é muito mais forte e eficaz em causar uma alteração em você do que uma informação evidente, tá certo? Então eu estou repetindo muito isso e muito, porque é muito sério, é muito importante. Então o nosso consciente aqui, você viu, ele é em torno de 5% da nossa mente. Então ele é lógico, ele é serial, ele é temporal e ele é pequenininho assim, né? Já o nosso inconsciente, digamos assim, ele engloba aqui na hipnose verbal, na não verbal, ele engloba todo o inconsciente, todo o subconsciente que teria lá, né? Ao contrário da aula anterior, está tudo aqui dentro. E algumas coisas interessantes, se nós olharmos aqui, né? O inconsciente é a grande memória, tem todos os arquivos aqui dentro. O emocional, ele é paralelo, ele é atemporal, ou seja, não sabe o que é passado, futuro, para ele só existe o aqui e agora. Por isso, do interessante, né? Esse cara aqui em cima, esse cara aqui, ele trabalha no passado e no futuro, tá certo? E isso que estraga a nossa vida. Esse cara aqui não, esse cara aqui ele só opera no aqui e agora, ele é atemporal. Por isso do despertar da consciência que todo mundo fala, por isso que se você conseguir ficar no aqui e agora, você tem acesso a muitas outras questões, porque você vai estar vivendo toda a, né, a tua capacidade aqui dentro. Então, ele trabalha com a linguagem simbólica, né, a semiótica, como a gente viu, as matrizes, os arquétipos, tá tudo aqui dentro. As questões de metáforas, tudo é aceito ou não aceito aqui dentro. E aqui ele tem também duas coisas: as informações evidentes, que esse cara também tem, só que esse cara, além de ter a evidente, ele também tem a sutil. E ele é aí 95%, né, da nossa capacidade que a gente não usa, tá certo? Então, se você olhar aqui, existe uma pequena passagem por onde passa as informações. É a comunicação dessa mente gigante com essa pequenininha aqui, tá? Então, o que acontece? Quando você está normal, é essa pequena abertura aqui. Agora, quando você está em transe, essa pequena abertura ela cresce, ela fica grande, sim. Então, quando ela fica grande, todas essas informações que estão ali dentro, né, que a gente viu lá no hipocampo, todas aquelas histórias de vida, aquelas pulsões, elas sobem para cima. E quando elas sobem para cima, tu entende que esse cara aqui é muito pequeno para armazenar ali dentro, então isso aí só vai passar por ele e vai embora. Só que quando isso está passando por ele, ele não consegue processar nada, é muita informação. Não existe como processar nada. Então, simplesmente ele se desliga. Aí o olho vira, aí trava, ou todos os teus movimentos, né, não funcionam mais, por mais que você queira levantar, não consegue, teu corpo não responde mais. A audição vai simplesmente se desligando, vai desligando tudo, você para de engolir saliva,
né? As mãos gelam, por quê? Porque o teu cérebro, né, ele vai preservar aí todas as funções, a integralidade do teu corpo, da tua fisiologia vai estar funcionando perfeitamente. Por isso ele para de mandar sangue para as extremidades, né? Para as mãos, para os pés. Por isso que a tua mão vai gelar, vai ficar muito fria. Tem pessoas que mudam até a cor da mão, né? E se você colocar a mão na testa, no pescoço, nessa região aqui, né? Nas vísceras nobres, vai estar muito quente. Por quê? Porque ele desloca todo o fluxo sanguíneo nessa região aqui. Então a jugular aqui vai dilatar, você consegue ver a jugular grande bombeando sangue ali, né? Então tudo isso é fisiologia, quer dizer que está acontecendo esse processo. E aí, né, aquelas questões maravilhosas lá de terapia, de cura, de milagre, realmente acontecem. Outra coisa muito importante, tá? Só que aqui, como eu disse, não é um curso de não verbal, eu só estou explicando como que acontece, qual que é a diferença, porque as reações do corpo são completamente diferentes da verbal para essa aqui, tá certo? Só que tem muitas pessoas, inclusive pessoas, né, que enfim, têm um marketing muito bonito de hipnose não verbal, mas não acontece nada dessas fisiologias aí, tá certo? Ou muito poucas. Não chega a ter extrusão, não chega a ter um monte de questões aí. Por quê? Porque quando tu trabalha com matrizes, a gente cai na terapia transpessoal. E a transpessoal, ela precisa de muito conhecimento da espiritualidade. E aí as pessoas estão naquele modismo da ciência. Ah, porque a neurociência, porque a ciência, porque existe uma guerra muito grande, né? Porque a igreja quer defender, né, aquele Deus abstrato e tudo é milagre de Deus. E o contrário disso é o demônio e a enfermidade. Aí vem a ciência que diz que tudo tem uma lógica, uma explicação e o que não for explicável, né, não é balela. Só que eu acredito que você tem que unir os dois. Então, se você unir o melhor da ciência, você unir, né, as questões, digamos assim, das crenças, e não importa qual crença, né, você vai ter aí uma terapia incrível. Porque não existe só a ciência como dona da verdade, senão não teria todas aquelas, né, as pessoas que relatam, né, a questão de morte, até a própria ciência já comprovou, e está lá no CID-10 que o processo de incorporação, na incorporação não, mediunidade, enfim, essa questão toda já está lá no CID-10, né, como digamos assim, um laudo médico. Então, a ciência reconhece isso, mas não admite. Assim como, né, a questão da religião conhece a ciência, mas admite até certo ponto. E aí existe essa questão, essa briga por poder aí que vai durar aí a vida inteira e só tende a aumentar e nunca vai acontecer algo relacionado. E até eu digo mais, se você perceber aí, né, as igrejas elas brigam entre elas para deter aí o maior número de fiéis, porque isso existe um poder por detrás disso, e elas querem esse poder. Agora, a ciência, o cientista fulano de tal revelou tal coisa. Gente, presta atenção. Você está no século XX, cara. Você não pode mais ficar cegamente. Você tem que ver o que tem por detrás da ciência. Por detrás da ciência existe um órgão, né, um governo que está financiando esses estudos, está bancando esses estudos. Você acha que quando descobrir algo, enfim, legal, eles vão levar isso para você? Cara, tu é uma formiga, eles não vão te dar nada. Eles vão publicar nas revistas científicas ou a ciência descobriu tal coisa, o que eles quiserem. Ou seja, tu não sabe o que está acontecendo no mundo científico. Tu acha que tu sabe, tá certo? Mesmo em projetos universitários um pouco mais de renome, existe alguém que financia isso tudo e nada disso é divulgado sem antes passar por diversos filtros e não chega até você. Você acha mesmo que não existe até hoje a cura do câncer? Você acredita nisso? Pois já existe há muito tempo, só não é interessante chegar isso até você, por quê?
Porque existe toda a indústria, enfim, que produz medicamento, que produz isso. Daí, em vez deles fazer um medicamento que tu toma e tu fica curado, eles vão fazer tu gastar eternamente um dinheiro lá para você todo mês ficar tomando aquilo e você depender a vida inteira daquilo. Mesma coisa para pressão alta, mesma coisa, né, para tireoide, para tantas outras coisas. Eles não têm interesse nenhum. Ah, mas eu pego o remédio pelo SUS, ótimo, não tem problema, tu não vai gastar, mas tu vai ter que tomar o remédio. Só que, então isso que tu não falou não tem lógica, professor. Claro que tem. Aí os governos vão comprar esse remédio que eles mesmos financiaram, deram dinheiro para pesquisa, eles mesmos vão utilizar o dinheiro para comprar, para dar para você. Só que daí o remédio que eles pagam custa, sei lá, 100 mil reais e 99 vai para o bolso de um monte de gente. E isso é um marketing, enfim, não é marketing o nome, enfim, é uma máfia que existe por detrás desse universo. Então, cara, não vá atrás da ciência, tudo que eles falam, porque eles estão só te manipulando. E tudo ali é muito cuidado o que fala, é tudo cheio de nhenhenhé. Então, não vá atrás disso. Vá para dentro aqui de você, que aí tem todas as respostas, tem tudo que você precisa para se libertar do que você precisar. Por isso que eu digo, une o que a ciência traz até você, o que eles deixam você ficar sabendo, e une, né, com as questões espirituais, não com a crença, porque o fanatismo na ciência te destrói. O fanatismo na crença uma só acaba contigo. Procura buscar. Então a gente cai aí numa terapia transpessoal onde você une, né? Por isso que o nome aí é hipnose e espiritualidade, porque a transpessoal é uma espiritualidade, não uma religião. É algo sobrenatural, é algo que a gente não consegue explicar. E a hipnose é o que nós conhecemos que permite nós entrarmos em transe para nós conversarmos com essa espiritualidade, tá certo? Então, e para você compreender, para você vivenciar, para você unir esses dois e construir aí uma libertação, uma terapia ou o que você bem entender, porque não existe limite para isso. Nada mais é do que você conseguir criar uma fé dentro de você e mover as montanhas, né? Que até então, sem isso, você não consegue mover e não consegue, enfim, fazer nada, tá certo? Então, unir essas duas questões aí e você, a partir disso, terá aí descobertas e terá aí aqueles milagres que talvez você tanto busca na tua vida e até hoje você não conseguiu, né, encontrar eles. Mas já estamos falando, né, fugindo do nosso assunto aqui, né, que é como funciona. Então, eu acho que você entendeu, nós temos o consciente, né, e nós temos o inconsciente e aqui a passagem de informações, por isso que acontece todos aquela sintomatologia do transe. E falando em arquétipos, em matrizes, que a gente já viu sobre isso, olha só, dá uma olhadinha aí, né, em algumas questões de reações fisiológicas do nosso corpo quando submetidos a essa questão da hipnose não verbal e já aproveitando essas questões de matrizes, isso é muito comum, tá? A matriz, não vou perder tempo explicando porque vocês já sabem, tá? Só relembrando, a matriz é uma energia, né, de um pensamento de alguém, ou de uma cultura, ou de um arquétipo, e a energia tá aí, né? E, enfim, tá reverberando aí. Então, quando você entra em transe, você tem facilidade de sintonizar algumas energias que estão mais próximas de você. E quando você faz a glândula pineal faz o sequestro desse campo eletromagnético, essa energia ela vai ficar rebatendo nos cristais da apatita. Enquanto estiver esse rebatimento, você se comporta de uma maneira diferente. Só que o incrível disso é que essas energias, você pode utilizar esse conhecimento, ou seja, quando uma pessoa está nesse transe, né, vivendo essa energia, ela tem o dom de olhar para você e enxergar tudo que você precisa no seu campo energético
ou no seu corpo físico. Então, é normal ela chegar numa pessoa e remover, né, uma dor ou identificar um problema, e ela faz uma limpeza no mundo dela ali, do jeito dela, né, no mundo arquetípico ali, ou ela se comporta como um índio, como uma bruxa, enfim, como tantas outras coisas. Estou só dando exemplos aqui para a gente entender, tá? Não quer dizer que não leve isso ao pé da letra, isso é muito amplo, tá? Então a gente usa essas matrizes para produzir a cura, para produzir a melhora em alguém, tá? Então eu vou passar rapidamente aqui, óbvio, não é a intenção de criar exposição, muito menos que você divulgue isso, né? Mas eu só quero dar alguns pequenos exemplos para você ver essas matrizes aí, né, como que acontece essa questão de matriz, e a partir daí você entenda, né, um pouco mais disso, que muitas vezes as pessoas acham que isso é algo do demônio, enfim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, isso é crença, isso certas doutrinas hipnotizam você, como eu já expliquei, eles fazem o IE7, enquanto você lá está cantando lá na igreja, senta, levanta, o cara lá, ele está fazendo isso de propósito para você ter menos, né, menos condições de lutar contra, e ele coloca a doutrina dentro de você. Isso é uma programação monárquica feita para tirar o teu direito de liberdade, te tira a tua liberdade, te escravizam. Aí não adianta o cara da religião falar mal da política, porque eles fazem talvez muito pior do que o cara da política. Então, tudo é jogo de poder, cara. Para de deixar essas pessoas te manipular. Saia, fuja de tudo isso enquanto você pode. Você não precisa de ninguém, cara. Ninguém vai fazer nada por você. Você faz por você mesmo. De que maneira? Já cansei de falar aqui de que maneira, tá certo? Então, quando falam que essas questões de matrizes remetem a isso, aquilo, é simplesmente uma doutrina deles, e as pessoas que estão com essa doutrina lá dentro do subconsciente delas, elas só vão executar isso e vão virar aqueles fanáticos que saem na rua xingando as pessoas enquanto o cara lá que fez isso nela está dando risada lá e só nos bastidores. Ele não aparece, mas ele cria esse universo de pessoas que ficam loucas e saem por aí fazendo um monte de bobagem, né? E eu vejo nos áudios terapêuticos que tem no canal, tem umas pessoas que entram lá porque isso é do demônio, porque não é de Deus. Bom, mas se não é de Deus, tá fazendo o que aqui nesse áudio, gente? Vai procurar os canal que te interessa, vem aqui falar mal dos outros. Uma que essas pessoas se seguem a Bíblia, elas nem podem julgar ninguém, porque só quem pode julgar é Deus, não é mesmo? Então, como que elas têm essa capacidade de dizer que isso é certo, isso é errado? É a doutrina daquela religião que eles colocam dentro da pessoa quando ela faz o IE7, obedece, ou seja, usam a crença da pessoa e fazem uma programação monarca, e essa pessoa deixa de ser ela mesma e sai aí lutando, vivendo e defendendo, né, essas questões tão absurdas, tão infelizmente, né, tem pessoas que fazem isso, tá certo? Então, o que que eu quero dizer para vocês? Dá uma olhadinha aí, mas como, né, estudo, como olhe isso, tá? Não critique, apenas entenda que isso que eu estou falando aqui é o que, né, para você ver isso acontecendo. E como eu disse, nós vamos criar uns grupos de estudos, tá? Um grupo só. Quem quiser aprender, entre ali, tá? Vai ter no Instagram lá, eu vou estar no Instagram e vamos criar um grupo também aí no Telegram, tá certo? Então, e aí a gente combina, a gente se encontra uma vez por mês, a gente faz tudo isso que eu estou explicando não só aqui, mas de todas essas aulas, e nós vamos, né, ver isso acontecendo na prática, e você vai ver que não, ninguém vai falar em política, ninguém vai falar em religião, ninguém vai falar em santo disso, santo daquilo, nada, e vai acontecer um monte de questões aí bem interessantes, e aposto que muitas pessoas vão se curar. Por que que eu digo que vão se curar? Porque a cura está dentro de você, o milagre está dentro de você, né? É só você permitir que isso aconteça, rasgando essas crenças, esses véus, esse diz que fazem você, né, estar cada dia pior. Então, dá uma olhadinha aí, dá uma olhadinha.
Como é que é o nome? Viu só o que eu estou falando? Tá, eu coloquei só bem pouquinho aqui para você ver essa fisiologia, essas questões aí. Muda a fisionomia, muda o vocabulário, muda tudo, tá? Então isso, né, tem pessoas que vão levar para isso é uma incorporação, isso é do centro espírita. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver, como disse. Quando uma ou duas ou três pessoas falam a mesma coisa, e se você não tiver uma opinião, você vai pegar a deles como uma verdade. A partir de agora, construa as suas verdades. Tire as provas você mesmo, vai atrás, veja com seus próprios olhos, teste, seja crítico, usa o teu racional, pelo menos uma vez na vida, para coisas a teu favor, a teu respeito. Chega, se desvencilhe de todas essas questões aí, né? Lute pelo aquilo que tu acredita. Se tu não sabe aonde buscar, se tu não sabe nem no que acreditar, que muitas pessoas já estão assim, né? Não sei nem no que acreditar mais. Olhe para dentro de você, né? Fazendo tudo que você fez até hoje, você chegou onde você está. Não adianta mudar, não adianta fazer todo dia, né, um bolo com a mesma receita, você só vai ter o mesmo bolo. Se você não mudar algum ingrediente para sair alguma coisa diferente, não vai mudar nada na sua vida, tá certo? Enfim, só queria compartilhar um pouco da hipnose não verbal e tirar um pouco dessas crendices, dessas maluquices aí que tá cada vez piorando, tá? Então, essa aula aí fica aí, essas explicações, espero que, né, tenha contribuído de alguma forma aí para você, elucidado um pouco, tá certo? Então, às vezes eu me empolgo, já começo a desabafar e falar um monte de coisa, mas é a verdade, tá? Então, muito obrigado, por você ter assistido, por você ter acompanhado essa aula aí. Desde já agradeço sua presença, tá? Deixe seu like aí, deixe seu nome, a cidade, vê se você quer entrar no grupo, se acha que isso é importante, se você acha isso viável, eu estou disposto a ensinar tudo isso sem cobrar nada, mas eu, né, preciso que apenas você queira aprender isso, tá certo? E você conhecendo isso, você pode ajudar tantas outras pessoas, não precisa ir longe, ajuda os mais próximos. E esses vão ajudando outros, e aos poucos a gente vai, de alguma forma, né, se ajudando, tá certo? Então, muito obrigado aí, agradeço a sua participação e até a nossa próxima aula. Valeu, obrigado. Até mais.